Oi, gente, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem. Eu sei que ultimamente eu dei uma sumida, mas foi por questão de mudança. Eu já tô aqui no quarto novo e também por algumas outras questões pessoais que vou contar pra vocês depois. Enfim, sem mais delongas, pra essa meio que estreia, eu decidi trazer um vídeo que ele vai te mostrar o caminho. Porque, por exemplo, tá, eu já sei que eu tenho que mudar, que eu preciso melhorar e tudo, e ter uma rotina. Mas como eu faço isso? E agora eu vou dar esse caminho pra vocês, esse guia, esse norte, né? Enfim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Passo número 1 para criar a sua rotina. Você vai ver o que te faz perder tempo e vai tirar aquilo da sua vida. Ai, é celular, é videogame, ou então, deixa eu pensar em outra coisa, é dormir demais, eu durmo muito e não faço nada. Então, depois que você vê isso, você vai listar isso pra você mesmo e aí você vai tentar tirar aquilo da sua vida. Se aquilo não tá te ajudando, tá te atrasando, então realmente é melhor que ele não esteja lá. Agora, o segundo passo, depois de você ver o que te faz perder tempo, a gente vai fazer ao contrário. A gente vai ver o que nos faz ganhar tempo, as atividades que te tornam produtivos e as suas prioridades e obrigações. Por exemplo, a minha obrigação é fazer dever de casa e arrumar a casa. Eu ajudo a minha mãe limpando a casa e eu sei que essas são as minhas obrigações, então são as minhas prioridades no dia a dia. Agora, as minhas atividades que me fazem ser produtivas é treinar balé aqui em casa e ler. Então, eu tento focar mais nessas atividades, já que eu sei que elas me ajudam e me fazem ir pra frente. E agora, o terceiro passo é você definir os seus horários. Se você já sabe o que você vai fazer e o que você não vai mais fazer, o que você vai tirar da sua vida, então você vai ter que colocar cada coisa no seu lugar, sabe? Você sabendo o que você faz no dia, você vai pegar, eu almoço 8 horas da manhã, eu tomo um banho 10 horas da manhã, eu saio para trabalhar às 9, por exemplo. Aí você vai definir isso mesmo. Eu gosto de colocar em horário porque me ajuda a me encontrar mais. Só que se isso for te deixar confuso ou naquela obrigação de ficar seguindo o relógio, então você pode só, tipo, fazer dever de casa à tarde, ou então lavar a louça de noite. Alguma coisa que te ajude a se encontrar, mas que tenha lá, né, a sequência de coisas que você vai precisar fazer. Primeiro isso, depois aquilo, depois tal coisa. Porque senão aí você acaba se perdendo. Tipo, você sabe que você precisa e o que você não quer fazer no dia. Só que aí ao decorrer que você vai fazendo, você vai ficando maluco. Acredite, eu já tentei isso. Você tipo, eu tenho que ler, então eu vou ler agora. Ah não, mas eu também tenho que treinar balé, então eu vou lá treinar agora. Ai, mas eu esqueci que eu não fiz o dever de casa, eu vou lá fazer. Então, isso não ajuda. É bom você ter um horário para cada coisa e também é bom você saber o tempo que você demora e gasta com cada coisa. Vai te ajudar a organizar melhor dentro das 24 horas de um dia. Por exemplo, eu gasto 1 hora no meu devocional, mais ou menos 1 hora, no mínimo uns 30 minutos. Então, o tempo que eu separei na minha rotina foi de tarde também, porque eu sei que de noite eu já tô com sono e eu não consigo me concentrar. Vocês têm que avaliar tudo isso para encaixar as coisas nos horários, né? Aí eu coloquei de umas 2h30 a umas 3 da tarde, 3h30 por aí, que é um horário que eu tô livre, que eu tô em casa e que eu tô dispersa. Agora, já pro dever de casa, eu coloquei um horário de noite. Eu coloquei umas 6, 7 da noite, que eu sei que eu gasto 1 hora, se não 1 hora e meia fazendo dever de casa. Eu demoro muito, eu fico pensando e pensando nas respostas, mas enfim. É, aí eu sei também que pra dever eu sou mais produtiva à noite, mas de resto das coisas eu fico meio lerda e com sono, enfim, não dá muito certo. E agora o quarto passo é você anotar tudo.
Se é que você não já fez isso nos outros, o que também já adianta a sua vida, não tem problema nenhum. Mas, por exemplo, eu gosto de fazer tipo uma tabela mesmo. Eu vou usar o exemplo de uma folha aqui pra vocês. Eu pego a folha deitada assim, aí eu vou dividindo. Por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí eu ponho aqui no cantinho de 7 a meio-dia, aí nos dias da semana. Estudar, aí nos dias que não são da semana. Sei lá, arrumar o quarto na semana. Aí de meio-dia a 1 da tarde, almoçar. De 1 da tarde a 2 da tarde, arrumar a casa, ler um livro. E aí geralmente eu vou me organizando assim. Mas se ficar melhor pra você pôr de algum outro jeito, então você pode pôr do jeito que você sabe que pra você funciona. Esse é o meu método e você não precisa seguir isso, relaxa. Mas o importante é anotar, porque no celular, às vezes a gente vai pegar pra ver uma coisa, aí você se perde, quando você vê, você já tá mexendo em coisa nada a ver. Enfim, eu já tentei também. Não dá muito certo. Ao menos que você coloque alarmes no seu celular, porque aquilo realmente vai te dar um certo. Opa, calma. Enfim, você tem que ver o que funciona melhor, se são os alarmes ou se é no papel. Mas eu indico anotar no papel assim, porque aí você realmente não vai perder tempo na tela do celular e não vai acabar se distraindo com outra coisa. E também porque fica fica mais visual do que no celular. Você pode fazer um lettering bonitinho, com corretivo não, marca-texto, desculpa. Você pode grifar as partes mais importantes, no caso, as suas prioridades do dia e obrigações. E, enfim, você pode fazer do jeito que você quiser ali, fica mais visual do que no celular. E aí você pode pegar essa folha de papel e colocar em algum lugar à vista pra você. Seja dentro do seu guarda-roupa, seja na janela, sei lá. Se você tem uma mesinha de escritório, enfim. Se você tem uma mesinha de escritório, você pode colocar nessa mesinha em algum lugar visível para você. Nem que seja atrás da porta, você tem que colocar em algum lugar que você veja, tipo, praticamente o tempo todo. Pode ser até na geladeira. Mas o importante é que você esteja vendo aquilo para você se lembrar da sua rotina. E o quinto passo é o mais bobo de todos, digamos, mas é o mais importante também, que é você seguir essa sua rotina. Porque realmente não adianta nada você passar tempo e tempo pensando e não seguir aquilo. Enfim, sinta-se livre para fazer alguma alteração. A gente vive de testes. Quando eu comecei a criar minha rotina, eu fiz isso. Eu criei ela todinha de acordo com isso que eu tô falando pra vocês. Depois eu comecei a seguir ela. Aí eu vi, opa, isso daqui não tá dando certo. Eu vou mudar. Eu tinha colocado um descanso entre o almoço e a hora de limpar a casa. Ficava mais ou menos 1 a 2 da tarde. Só que eu tava vendo que aquilo não tava dando certo, porque acabava que eu dormia e ficava dormindo a tarde toda, além da conta. Sim, aquele exemplo de dormir foi sobre mim. Enfim, eu também muitas vezes eu ficava deitada lá e não queria levantar pra arrumar a casa, então quando eu levantava já era muito fadigante aquilo. Então eu decidi tirar esse descanso e já chegar logo limpando a casa. Então, se eu for descansar, eu vou ler um livro ou fazer alguma coisa que eu não esteja deitada, que eu esteja de preferência ou concentrando a minha mente ou em movimento, que aí eu não fico com sono e não perco o resto da tarde. Aí é importante vocês avaliarem isso também. Se fica melhor para você em tal horário e por que fica. Ou se você tira aquilo, ou se você acrescenta outra coisa na sua rotina. Mas enfim,
faça as alterações que forem necessárias. Por isso, eu aconselho vocês a anotarem de lápis, que aí qualquer coisa você tem como apagar e reescrever. Mas se você quiser anotar de caneta, tudo bem. Só que para fazer as alterações é um pouquinho mais complicado. Enfim, eu comecei anotando de lápis por causa disso mesmo. E eu fiquei apagando e reescrevendo várias vezes, mas no final deu certo. Se você vê que aquela rotina que funciona pra você, pode passar a caneta por cima ou deixar de lápis mesmo, e ela vai começar a ser a sua nova rotina. E agora, o sexto e último passo é ter persistência, porque sem garra nada vai. Você tem que ver alguma coisa pra te manter motivado, ver algum motivo do porquê você precisa fazer aquilo. Depois que você avaliar esses critérios, ou então, tipo, definir umas metas, até o meio do ano eu quero fazer tal coisa e tal coisa. Aí você vai se sentir na obrigação de cumprir com aquilo que você estipulou para chegar naquele lugar esses meses. Então, é muito importante isso. Eu coloquei para mim as metas de começar. Ai, meu Deus. Gente, eu tô terrível. Ignora. Enfim, eu coloquei para mim as metas de começar a fazer balé até o meio do ano e também de aprender inglês. Só que a questão é que eu não tava seguindo os passos para cumprir aquilo. Então é muito importante você, eu quero isso, você só espera aquela coisa chegar até você. Muitas vezes vai chegar mesmo. Eu posso até falar um pouco sobre lei da atração, que é basicamente isso, mas muitas vezes você também tem que agir. Se você não der o primeiro passo, ninguém vai dar por você. Eu já ouvi um negócio que fala que vaca não dá leite, a gente que tem que ir lá buscar. Então, é basicamente isso. Você, eu quero isso, é o meu sonho, mas você não faz nada para realizar o seu sonho. Então ele vai continuar sendo apenas um sonho e nunca vai se tornar realidade. Bom, como eu tava falando pra vocês, a questão do balé eu consegui. Eu entreguei os papéis, fui lá, comecei a fazer, me esforcei. Em menos de 6 meses eu passei pra ponta. Muito orgulho. E a questão do inglês eu não consegui, porque eu queria um inglês tipo de curso mesmo. Eu queria aprender com alguém, porque esse negócio de aprender sozinha, eu sei que pra mim não dá certo. Porque como é que eu digo? Eu acabo que meio que não aprendo. Eu tento falar quando eu vejo no Google ou em alguma série eu tô falando errado. E aí eu sinto que pra mim é mais fácil com um mentor do que sozinha. É porque você ir sozinha é como se você estivesse trilhando um caminho que ninguém nunca foi. Aí você tem que pegar a facão, você tem que tirar os matos, você tem que fazer o caminho, você tem que ver onde dá por aqui, onde dá por ali. Então, eu acho que é muito mais difícil. Mas, se vocês quiserem fazer alguma coisa por conta própria e conseguirem isso, então, maravilhoso. O meu problema é porque realmente eu sinto que eu não aprendo nada. Eu consegui até pegar umas coisinhas, mas bem, bem pouco. Então, eu tô esperando ver se eu consigo agora pro final do ano, que parece que vai abrir um edital aqui na minha cidade, ou se eu consigo pro ano que vem. Mas enfim, só tô explicando pra vocês que a do inglês eu não cumpri por causa disso. E é isso aí, galerinha, a gente fica por aqui. Muito obrigada por ter acompanhado o vídeo. E aos poucos a gente vai melhorando, eu e vocês. Boa sorte na sua nova rotina. E não esqueça do passo mais importante, que é o passo 6, de você encontrar algo para te manter motivado. Isso é muito importante. E não se esqueça, você pode fazer isso. Você pode fazer isso hoje e amanhã e depois. Você pode ser a sua melhor versão e se melhorar para você mesmo a cada dia. Beijo.